Rosa vivia no sertão, em uma casinha de barro, onde a poeira entrava pelas frestas e o vento frio machucava as noites silenciosas. Cuidava da mãe doente com dedicação e esperança, mesmo quando o mundo parecia duro demais para uma mulher sozinha. Costurava roupas simples para fora e caminhava longas distâncias para entregar seus trabalhos. Carregava no peito uma força tranquila, dessas que nascem do sofrimento, mas florescem no amor. Nunca reclamava, mesmo quando faltava pão ou quando o sol castigava sua pele. Para muitos, ela era invisível. Para a mãe, ela era tudo, e isso bastava. Naquele mês, haveria a festa do Coronel Alves, um evento que reunia todo o povoado numa mistura de música, bebida e exibicionismo. Rosa não queria ir, mas precisava entregar um vestido que costurara para a filha de uma comerciante. Vestiu sua roupa mais simples e caminhou devagar até a praça, tentando parecer menor do que realmente era. O lugar estava iluminado com lanternas coloridas e cheirava a milho assado e cachaça forte. As pessoas riam alto, exibindo roupas caras que ela nunca poderia comprar. Rosa respirou fundo e seguiu adiante, segurando o vestido dobrado com cuidado. Queria entrar e sair rápido. Entre todos os rostos orgulhosos da festa, um se destacava pelo brilho arrogante. Will, o filho do coronel. Ele era admirado por alguns e temido por muitos, sempre cercado de amigos que imitavam seu jeito. Ao ver Rosa passando, seus olhos estreitaram com uma expressão que ela reconheceu imediatamente. Deboche, ele sussurrou algo para os amigos, que riram enquanto observavam a jovem com malícia. Rosa abaixou o olhar, desejando que os passos a levassem para longe, mas era tarde demais para fugir. Will caminhava em sua direção como um predador seguro de si, alimentado pelo orgulho. Rosa tentou se afastar, mas Will já estava diante dela, bloqueando a passagem com um sorriso que não transmitia simpatia. Perguntou por que ela estava ali, fingindo interesse, mas suas palavras eram afiadas como lâmina. A moça respondeu baixo, tentando evitar problemas, mas ele não queria diálogo, queria espetáculo. Segurou a mão dela como se fosse convidá-la para dançar, atraindo olhares curiosos da multidão. Rosa sentiu o coração acelerar de vergonha. Antes que conseguisse reagir, Will puxou seu braço com força e a arrastou alguns passos, rindo como se aquilo fosse uma brincadeira cruel. Ela não conseguiu se soltar. Sem aviso, ele soltou sua mão propositalmente, fazendo Rosa cair de joelhos no chão de terra batida. O vestido simples rasgou na lateral, revelando a humilhação ainda mais fundo do que a poeira no rosto. Risadas explodiram ao redor, ecoando como trovões contra seu peito frágil. A moça tentou se levantar rapidamente, mas suas mãos tremiam e seus olhos ardiam de vergonha. Alguns olharam com pena, outros com reprovação. Muitos apenas riram. Ninguém estendeu a mão. Ninguém interrompeu. Rosa sentiu que o chão era mais acolhedor do que qualquer pessoa naquele lugar. Desejou desaparecer. Enquanto lutava para se levantar, ouviu comentários maldosos sobre sua roupa, sua vida, sua mãe doente. Cada palavra era uma flecha atingindo o pouco de orgulho que ainda restava em seu coração. A festa continuava, como se a dor dela fosse apenas mais um divertimento no meio da noite quente. O som da sanfona continuava ao fundo, contrastando com seu desespero silencioso. Rosa abaixou a cabeça para esconder as lágrimas, mas elas insistiam em cair. Sua respiração estava curta e pesada, como se o ar estivesse preso por dentro. Era a pior noite de sua vida. No momento em que Rosa se encolhia para tentar juntar suas forças, a multidão começou a silenciar lentamente. Um passo firme ecoou no chão, ritmado e pesado, como se carregasse decisão. A moça percebeu uma sombra se aproximando e, sem coragem de olhar, apenas sentiu uma presença ao seu lado. Will, que estava rindo até segundos antes, também cessou a zombaria, intrigado. Uma tensão diferente tomou conta da praça. As lanternas balançavam com o vento, criando um clima estranho.
Algo estava prestes a mudar, e nem Rosa nem Will sabiam o que viria. O povoado inteiro pareceu prender a respiração. Quando Rosa finalmente levantou o rosto, seus olhos encontraram um homem parado entre ela e o resto da festa. Ele era alto, de pele morena queimada de sol, postura firme e olhar carregado de seriedade. Usava camisa xadrez simples, calças gastas e um chapéu de couro que projetava sombra sobre o rosto. Mas seus olhos eram diferentes. Carregavam indignação, não pena. Carregavam respeito, não piedade. Rosa sentiu que aquela figura trazia um tipo de força que não se mede com palavras. Era alguém que não aceitava injustiça, mesmo quando ninguém mais levantava a voz. O homem olhou para Rosa por alguns segundos e, por um instante, o tempo pareceu parar. Ele observou o vestido rasgado, as mãos tremendo e a poeira no rosto delicado dela. Depois, direcionou o olhar para Will, que pela primeira vez naquele dia parecia desconfortável. A festa continuava em silêncio pesado, como se todos estivessem aguardando o que iria acontecer a seguir. O homem então deu um único passo à frente, como se estivesse protegendo Rosa da multidão. A então frágil costureira sentiu seu coração bater mais forte. A presença dele parecia cercá-la como um escudo invisível. Rosa enxugou discretamente as lágrimas enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Nunca havia sido defendida antes. Nunca havia sentido que alguém se importava com sua dor. O homem permanecia ali, imóvel, como um guardião surgido do nada. Ela não sabia quem ele era, de onde tinha vindo ou por que se importava. Mas seu coração sabia de uma coisa. Pela primeira vez, alguém via seu valor. A noite que começou com humilhação estava prestes a mudar seu destino. E Rosa, sem perceber, deu o primeiro passo para uma história que jamais imaginou viver. O homem que surgiu entre Rosa e a multidão parecia carregar consigo o peso de muitas estradas, mas também uma calma firme que fazia todos se calarem. Ele não precisou falar alto, nem erguer as mãos. Sua simples presença desconcertou os risos e cortou o clima de diversão cruel que tomava conta da Praça Rosa. Ainda trêmula, sentiu que algo dentro dela se endireitava, como se ganhasse um apoio invisível. Pela primeira vez, ela não estava completamente sozinha diante da maldade. Havia alguém ali que não havia como motivo de piada. E isso já mudava tudo. Ele se aproximou devagar, com passos seguros, até ficar ao lado de Rosa. A poeira levantada pelo movimento dele parecia anunciar que algo diferente estava acontecendo naquela noite. Seus olhos continuavam fixos em Will, mas seu corpo se posicionava de forma que protegia a jovem humilhada. Rosa sentiu o coração bater forte enquanto observava aquele estranho se interpor entre ela e aqueles que riram da sua dor. O silêncio ao redor crescia como uma onda, engolindo aos poucos a música e os cochichos. A praça inteira aguardava, sem saber qual seria o próximo gesto. Por alguns segundos, ninguém se mexeu. Rosa continuava segurando o tecido do vestido rasgado, tentando cobrir a parte exposta enquanto seus dedos tremiam. O homem, então, baixou levemente o olhar para ela, sem virar completamente o rosto, apenas o suficiente para que fosse possível sentir que naquele momento ela era o centro da preocupação dele. Era um olhar firme, mas acolhedor, que dizia sem palavras que ela não precisava ter vergonha de existir. Ele parecia enxergar além da roupa simples, além da poeira, além do cabelo desalinhado. Rosa respirou fundo pela primeira vez desde a queda. Depois de encarar Rosa com gentileza, ele se abaixou por um instante para pegar o xale que havia caído no chão, sacudiu a poeira com cuidado e devolveu a peça, colocando-a sobre os ombros dela com delicadeza. O toque rápido, porém respeitoso, fez com que Rosa sentisse as pernas ficarem ainda mais fracas, não de pavor, mas de emoção. Não era comum alguém tratá-la com tanto cuidado, especialmente em público. Aquilo a confundia e, ao mesmo tempo, aquecia seu peito de um jeito diferente. Era como se um pedaço dela, tantas vezes ignorado,
tivesse sido finalmente notado. Só então ele voltou a se concentrar em Will, que observava a cena com um misto de irritação e surpresa. Os amigos dele já não riam. Alguns desviavam o olhar, como se sentissem vergonha por dentro, mesmo que não tivessem coragem de demonstrar. O homem dos olhos firmes manteve a postura calma, mas havia algo em seu semblante que deixava claro que não aceitaria outro gesto de desrespeito. Rosa percebia essa tensão no ar. Sentia que aquele momento era importante não apenas para ela, mas para todos que assistiam. Era como se uma fronteira invisível tivesse sido traçada ali. O coronel, ao notar o clima pesado na praça, observava tudo à distância com o senho franzido. Não gostava de ver o filho exposto, muito menos contestado em público, mas sabia que daquela vez ele havia ido longe demais. Alguns cochichos chegavam aos seus ouvidos criticando a atitude de Will. O homem simples que defendia a Rosa parecia ganhar a simpatia silenciosa de alguns moradores, que mesmo calados entendiam a injustiça cometida. O coronel apertou os lábios e chamou o filho para dentro, tentando encerrar o assunto sem escândalo. Will, contrariando o próprio orgulho, decidiu recuar. Quando Will se afastou, arrastando consigo o orgulho ferido, a praça começou a respirar de novo. A tensão diminuiu, mas não desapareceu por completo. Rosa continuava imóvel, como se não soubesse o que fazer com o próprio corpo depois de tudo. O homem virou-se novamente para ela, e dessa vez não havia nada no olhar além de preocupação sincera. Ele perguntou se ela estava bem, em voz baixa, para que só ela escutasse. Rosa tentou responder com um aceno de cabeça porque as palavras ainda não saíam. Sua alma parecia em pedaços, mas algo ali começava a se recompor. Ele então fez um pequeno gesto com a cabeça, como quem diz que tudo estava certo por enquanto, e deu um passo para trás, abrindo espaço para que ela decidisse o que fazer a seguir. Não a forçou a falar, nem a expôs ainda mais. Respeitou o silêncio dela como se fosse sagrado. Rosa sentiu vontade de agradecer, mas não encontrou jeito. Estava cansada, envergonhada e, ao mesmo tempo, estranhamente grata. O homem começou a se afastar, caminhando em direção ao cavalo amarrado perto do poste de madeira, como se sua missão ali tivesse terminado. Quando Rosa percebeu que ele estava indo embora, um medo repentino tomou conta do seu peito. Não sabia por quê, mas a ideia de deixá-lo partir sem ao menos saber quem ele era angustiou seu coração. Com as forças que ainda restavam, ela ergueu o rosto e chamou por ele com a voz fraca, mas carregada de urgência. O homem parou, olhou por cima do ombro e se virou, voltando alguns passos. Rosa sentiu o tempo desacelerar. Os sons da festa pareciam distantes. Ela respirou fundo, tentando juntar coragem para fazer uma pergunta simples, porém importante. Ela queria saber o nome dele. Precisava guardar pelo menos isso do estranho que havia transformado a noite mais vergonhosa de sua vida em um ponto de virada. Quando os olhos dos dois se encontraram novamente, Rosa sentiu como se o mundo inteiro tivesse ficado em silêncio só para ouvir aquela resposta. Ele então disse quem era, falando devagar, como se quisesse que ela gravasse cada sílaba, um nome que, até aquele momento, era desconhecido para ela, mas que o destino já havia decidido marcar em sua história. Naquele instante, mesmo sem entender, Rosa sentiu que sua vida jamais voltaria a ser a mesma. Nos dias que seguiram a humilhação na festa, Rosa tentou recuperar sua rotina, mas tudo parecia diferente. Cada vez que ia ao poço ou entregava uma costura, sentia olhares sobre si. Alguns eram de pena, outros de julgamento, como se não soubessem que a vergonha já pesava demais no coração dela. A mãe percebeu o silêncio da filha e tentou animá-la, dizendo que nenhum sofrimento dura para sempre. Mas Rosa sentia a dor presa na garganta, como se estivesse sufocada. Ainda assim, enfrentava cada dia com coragem.
Era sua única escolha. Certa manhã, enquanto caminhava para buscar água, Rosa percebeu o ar mais fresco do que o normal, como se o vento estivesse limpando a tristeza do caminho. O sol ainda nascia, tingindo o céu de laranja suave. A estrada de terra estava calma, e por alguns minutos ela se sentiu em paz. Mas ao se aproximar do poço, ouviu passos lentos atrás de si. Seu corpo congelou por um instante, temendo novos comentários maldosos. Quando virou, porém, seu coração falhou por um segundo. Era ele, o homem da praça, o estranho que mudara sua noite inteira. Elias caminhava com a mesma calma firme que exibiu na festa. Seus olhos pareciam observar o mundo com atenção, como quem enxerga além das aparências. Ao se aproximar, tocou levemente o chapéu em cumprimento, sem invadir o espaço dela. Rosa sentiu o peito acelerar, surpresa com a presença dele ali tão cedo. Ele perguntou se ela estava melhor, usando uma voz baixa que parecia respeitar cada pedaço machucado da alma dela. Rosa tentou sorrir, mas o gesto saiu tímido, quase tímido demais. Ainda assim, Elias retribuiu como se fosse o sorriso mais bonito que alguém já lhe deu. Ela respondeu que estava bem, apesar da mentira escondida entre as palavras. Elias percebeu, mas não a pressionou. Ao contrário, caminhou ao lado dela por alguns metros, mantendo certa distância para não deixá-la desconfortável. Contou que estava morando em uma fazenda um pouco afastada, trabalhando como capataz. Rosa ouviu com atenção, como se cada palavra dele fosse necessária. O som da voz dele parecia trazer paz para dentro dela. Pela primeira vez, desde a humilhação, seu coração deixou o medo descansar. Não sabia por quê, mas perto dele tudo parecia menos pesado. Enquanto enchiam os baldes de água, Elias comentou que tinha visto muitas injustiças ao longo da vida e que, por isso, não suportava assistir a outras sem fazer nada. Rosa engoliu em seco, lembrando da maneira como ele entrou na frente dela, como se pudesse levá-la inteira para longe daquele sofrimento. Ele continuou dizendo que ela não merecia aquilo e que nenhum homem tinha o direito de tratar uma mulher daquela forma. As palavras entraram no peito dela como um remédio, curando feridas que ela nem sabia que estavam abertas. Rosa respirou fundo, sentindo vontade de chorar. Quando começaram a voltar pelo caminho de terra, o silêncio entre eles não era desconfortável. Era leve, quase íntimo, como se os dois já compartilhassem alguma história antiga. Rosa caminhava segurando o balde, mas sua mente estava longe, imaginando quem era aquele homem que não pedia nada em troca. Elias, por sua vez, observava os passos dela com respeito e admiração. Notava a força que Rosa carregava sem nunca se orgulhar disso. Notava como ela tentava se esconder do mundo, mesmo tendo dentro de si algo valioso demais para ser apagado. Ao chegarem perto da casa de Rosa, ela parou. Sem saber como se despedir, Elias retirou o chapéu novamente, como um gesto de reverência que ela não estava acostumada a receber. A mãe de Rosa observava da janela, e um pequeno sorriso surgiu em seu rosto cansado ao ver o modo gentil como Elias tratava a filha Rosa. Envergonhada, agradeceu pela companhia e tentou entrar rápido, mas ele a chamou novamente. Não pediu nada. Apenas desejou que o dia dela fosse leve. A frase simples cortou o ar e ficou na mente de Rosa por muito tempo. Nos dias seguintes, encontros ocasionais entre eles se tornaram quase rotina, como se o destino estivesse empurrando seus caminhos com cuidado. Às vezes, Elias aparecia no poço. Outras vezes, encontravam-se na estrada. Ele nunca pressionava, nunca avançava além do que ela permitia. Rosa passou a aguardar esses momentos sem admitir, como se algo novo estivesse florescendo em silêncio. O coração dela, antes queimado pela vergonha, começava a sentir um calor diferente, mais suave, quase doce. Era assustador, mas também reconfortante. O povoado, porém, começou a notar essa proximidade,
Algumas mulheres comentavam baixinho quando ela passava, e alguns homens riam, insinuando coisas para diminuir sua dignidade. Rosa fingia não ouvir, mas cada palavra era um espinho que tentava ferir sua esperança. Ainda assim, Elias sempre aparecia no momento certo, como se soubesse quando ela precisava de proteção. Ele a tratava com respeito, sem olhar para ela como um prêmio, mas como alguém que merecia ser vista. Isso fazia Rosa sentir algo que nunca experimentara antes: valor. Certa manhã, enquanto Rosa bordava sentada na porta da casa, Elias passou a cavalo e parou diante dela. Seu olhar não tinha pressa, mas havia uma certeza suave ali, como se ele tivesse algo importante para dizer. Rosa levantou o rosto, surpresa com a visita inesperada. Ele perguntou se poderia falar com ela por alguns minutos. O coração dela acelerou, não de medo, mas de expectativa. Rosa sentiu que aquele momento marcaria um novo ponto na história dos dois. Algo profundo estava crescendo, algo que nem mesmo a humilhação tinha sido capaz de destruir. Os dias seguintes àquela conversa trouxeram uma suavidade incomum ao coração de Rosa. Ela ainda acordava cedo para cuidar da mãe, costurar e caminhar até o poço. Mas agora havia algo novo que a acompanhava em silêncio. A sensação de que alguém no mundo finalmente enxergava quem ela era. Elias aparecia de maneira discreta, sempre respeitando o espaço dela, mas sua presença já fazia parte da rotina. Rosa tentava esconder o sorriso quando o via ao longe, como se tivesse medo de admitir para si mesma que a vida podia ser mais do que sobrevivência. Era uma mudança sutil, mas profunda. Certa tarde, enquanto recolhia roupas do varal antes da chuva cair, Rosa avistou Elias caminhando pela estrada de terra em direção à sua casa. Ele vinha devagar, como sempre, para não assustar ninguém. Quando parou diante do portão, tirou o chapéu com um gesto educado que fez o coração dela descompassar. Rosa respirou fundo e tentou parecer tranquila, mas suas mãos tremiam levemente. Elias perguntou se poderia conversar um pouco, e ela concordou com um aceno tímido. Sentaram-se próximos à porta, enquanto o vento trazia cheiro de terra molhada. Elias comentou que tinha notado como Rosa enfrentava o dia com força, mesmo quando o mundo parecia pesado demais. Disse que admirava a coragem dela e que poucas pessoas conseguiam carregar tanta dignidade diante das dificuldades. Rosa ouviu em silêncio, sentindo cada palavra mexer em lugares escondidos do peito. Ninguém nunca havia dito aquilo para ela, não daquele jeito. Era como se Elias enxergasse além das costuras, da poeira e do cansaço. Ele via a mulher que existia por trás da rotina dura, e isso deixava Rosa profundamente emocionada. A conversa seguiu natural, como se os dois já se conhecessem há muito tempo. Falaram de trabalho, da mãe de Rosa, da vida simples no sertão. Elias contou que tinha perdido o pai cedo e que aprendeu a se virar sozinho. Disse que procurava um lugar onde pudesse construir algo verdadeiro, longe das brigas da cidade grande. Rosa ouviu com atenção, imaginando as dores que ele carregava. Era estranho, mas ela sentia que podia confiar nele, como se suas almas se reconhecessem de alguma forma antiga, impossível de explicar. O silêncio entre eles não era incômodo, era acolhedor. Quando a chuva começou a cair, grossa e quente, Elias se levantou para ir embora antes de atrapalhar mais. Mas Rosa agradeceu pela visita com uma sinceridade que surpreendeu até a ela mesma. Ele sorriu, um sorriso pequeno e verdadeiro que iluminou a expressão séria de seu rosto. Disse que gostava de conversar com ela porque sentia paz ali. Rosa sentiu o rosto corar, como se tivesse voltado à adolescência, embora jamais tivesse vivido algo semelhante. A chuva intensificou-se e Elias precisou correr até o cavalo, enquanto Rosa observava pela janela com o coração acelerado. A partir daquele dia, a presença de Elias se tornou ainda mais constante. Ele aparecia às vezes no caminho do poço. Outras vezes, levava frutas frescas, dizendo que achou no trajeto.
mesmo que tivesse ido buscá-las só para vê-la. A mãe de Rosa percebeu rapidamente a mudança e sorria toda vez que o via chegar. Rosa tentava disfarçar, mas era impossível esconder o brilho nos olhos quando Elias se aproximava. Era como se ele trouxesse leveza para dentro da casa, dissipando por alguns instantes a tristeza que a doença da mãe insistia em espalhar. Era uma presença que fazia falta. Entretanto, nem todos ficaram felizes com essa aproximação. Algumas mulheres do povoado começaram a lançar olhares cortantes para Rosa quando ela passava, murmurando comentários maldosos sobre seu comportamento. Diziam que ela estava se aproveitando da bondade de Elias, que uma costureira sem dote não merecia a atenção de homem honrado. Rosa fingia não ouvir, mas cada palavra machucava seu peito. Elias via a tristeza nos olhos dela e tentava animá-la, dizendo que gente mesquinha sempre existiria. Ainda assim, era difícil enfrentar o peso de tantas línguas afiadas. Will, por outro lado, não suportava a ideia de que Rosa estivesse ganhando qualquer tipo de admiração. Sentia o próprio orgulho ferido, como se a bondade de Elias fosse uma afronta ao seu poder. Passou a difundir boatos ainda piores, repetindo que Rosa queria se aproveitar de um forasteiro, espalhando mentiras que se espalhavam rápido. Foi então que Elias decidiu agir. Em um dia de feira, diante de várias pessoas, ele caminhou até Will e pediu para conversar. A firmeza de sua postura fez o filho do coronel recuar alguns passos, surpreso com a coragem dele. Elias não levantou a voz, mas cada palavra sua carregava verdade. Disse que Rosa não merecia desrespeito, que era uma mulher honesta e trabalhadora, e que qualquer homem decente deveria sentir vergonha de ferir alguém como ela. As pessoas ao redor ouviram em silêncio, algumas até concordando com a cabeça. Will tentou responder, mas pareceu menor do que nunca diante da postura de Elias. Foi um momento importante, não apenas para Rosa, mas para todo o povoado. Era raro alguém enfrentar injustiça ali, Rosa. Observando de longe, sentiu algo profundo florescer dentro de si, algo parecido com amor. Naquela noite, enquanto bordava sob o brilho fraco do lampião, Rosa pensava no que havia acontecido. Pensava em Elias, no modo como ele a defendia sem pedir nada em troca, no cuidado com que falava e nos gestos silenciosos que tornavam tudo mais leve. Seu coração estava mudando, e ela sabia disso. Sentia-se mais viva, mais vista, mais humana. Era um sentimento novo, assustador e bonito. Um sentimento que ela não queria perder. Quando apagou o lampião para dormir, Rosa fechou os olhos com a certeza de que o destino estava começando a escrever uma história diferente para ela. O silêncio da madrugada acompanhava Rosa, enquanto ela preparava o café ralo que sustentaria o dia. Mas, diferente de antes, havia algo suave em seu coração. O peso da humilhação ainda existia, mas agora estava misturado com uma nova sensação que crescia sem permissão. Toda vez que lembrava do olhar de Elias, seu peito ganhava um calor inesperado. Ela não ousava chamar aquilo de amor, mas sabia que não era apenas gratidão, era algo maior, que nascia devagar, como flor em terra seca. Um sentimento que ela nunca imaginou sentir. Naquela manhã, Rosa decidiu ir cedo buscar água, tentando aproveitar o pouco de frescor antes que o sol castigasse a estrada. Caminhava devagar, observando as nuvens rosadas no horizonte, quando percebeu um cavalo parado perto do poço. Por um instante, seu coração disparou, mas ela buscou se acalmar. Quando se aproximou, viu Elias descendo do cavalo com um sorriso discreto. Ele a cumprimentou como se estivesse esperando por ela, e Rosa sentiu as pernas enfraquecerem. A presença dele tinha um efeito estranho, como se o mundo ao redor ficasse menos pesado. Conversaram sobre coisas simples enquanto enchiam os baldes de água. O vento leve balançava o cabelo de Rosa, e Elias observava discretamente cada detalhe, mas sempre com respeito. Ele comentava sobre o trabalho na fazenda, sobre as dificuldades do solo seco, sobre como a vida no sertão ensina a ser forte. Rosa ouvia com atenção,
como se cada palavra trouxesse algo precioso. Aos poucos, percebeu que sorria mais do que de costume. Sorria até sem perceber. O que era raro se tornava natural ao lado dele. O coração dela começava a confiar. Enquanto caminhavam de volta, Elias perguntou sobre seus sonhos, algo que ninguém jamais havia perguntado. Rosa hesitou antes de responder, envergonhada de admitir que desejava apenas uma vida tranquila, talvez uma família, talvez amor. Ele ouviu com atenção, como se cada desejo dela fosse importante. Disse que admirava a simplicidade e a força das mulheres que lutam todos os dias sem perder a delicadeza. Rosa sentiu vontade de chorar, não de tristeza, mas porque alguém finalmente a ouvia de verdade. Era como se partes esquecidas dela estivessem sendo despertadas. Perto da casa de Rosa, Elias a ajudou a apoiar o balde pesado no chão. Ela agradeceu, e por um instante os olhos dos dois se encontraram de maneira intensa. Um silêncio diferente tomou conta do momento. Um silêncio cheio de emoção, cheio de significado. Rosa desviou o olhar, corada, tentando esconder o sentimento que começava a tomar forma. Elias apenas sorriu de leve, como se entendesse o que ela não ousava admitir. Aquele pequeno instante ficou marcado no coração dela como algo impossível de ignorar. Era o começo de um novo capítulo. Nos dias seguintes, os encontros ficaram mais frequentes. Elias parecia surgir nos momentos certos, sempre com alguma desculpa para estar por perto. Às vezes trazia frutas, às vezes oferecia ajuda com algum peso, às vezes apenas caminhava ao lado dela. Conversavam sobre tudo e sobre nada, e a proximidade entre os dois se fortalecia. O povoado observava com curiosidade, e os comentários maldosos aumentavam, mas Rosa tentava ignorar. Quando estava ao lado de Elias, o mundo parecia mais justo, mais bonito. Era como se ele fosse um refúgio seguro em meio à maldade. A mãe de Rosa, mesmo fraca, notou a mudança na filha. Via brilho nos olhos dela, algo que não aparecia há muito tempo. Quando Elias visitava, a casa parecia respirar diferente. A mãe o recebia com um sorriso fraco, mas sincero. Rosa percebia o carinho silencioso entre os dois. Era como se sua mãe já soubesse o que o destino preparava, mesmo antes dela própria perceber. Isso fazia Rosa sentir medo e esperança ao mesmo tempo. Não queria se machucar, não queria que Elias fosse apenas uma ilusão passageira. Mas algo dentro dela dizia que era diferente. Certo fim de tarde, Elias encontrou Rosa sentada à beira do riacho, lavando tecidos. Ele se aproximou lentamente e sentou ao lado dela, deixando um espaço pequeno entre os dois. O vento soprava leve, e a luz dourada do sol tocava a água de forma calma. Rosa contou que gostava daquele canto, porque ali sentia paz. Elias respondeu que a paz que sentia vinha de estar com ela. Rosa ficou sem palavras. Seu coração bateu tão forte que ela precisou olhar para o chão. Elias percebeu e sorriu, entendendo a emoção que ela tentava esconder. A conexão entre eles era inegável. Foi nesse dia que Rosa percebeu definitivamente que estava se apaixonando. Não era paixão repentina, não era fantasia. Era um carinho profundo que crescia devagar, construído pela gentileza, pelo respeito e pela maneira como Elias enxergava seu valor. Ela entrou em casa naquela noite com o coração cheio e as mãos tremendo levemente. Sentiu medo da intensidade daquele sentimento, mas também sentiu uma felicidade que jamais imaginou viver. Era como se algo finalmente estivesse sendo devolvido ao seu peito, algo que ela achava que nunca teria: esperança de amor verdadeiro. Naquela noite, antes de dormir, Rosa ficou olhando o teto de barro, pensando em como tudo havia mudado desde a humilhação na festa. Lembrou-se do rosto de Elias, das palavras, do cuidado, dos silêncios que diziam mais do que qualquer frase. Seu coração estava entregue. Mesmo que ela ainda não admitisse em voz alta, a vida mostrava que, mesmo depois das quedas mais dolorosas, ainda existia espaço para florescer. E Rosa adormeceu com uma certeza suave.
O destino estava apenas começando a revelar suas intenções. Os dias seguintes trouxeram mudanças silenciosas ao coração de Rosa, mudanças que ela tentava esconder até de si mesma. Ela acordava antes do sol, e enquanto preparava o café para a mãe, percebia que sorria sozinha ao lembrar da voz tranquila de Elias. Era estranho se sentir leve depois de tantos anos de dureza, mas aquela presença nova parecia iluminar até os cantos mais sombrios da alma dela. O medo ainda existia, é claro, pois temia sofrer novamente. Porém, no fundo, Rosa sabia que algo importante estava crescendo ali, algo que não podia mais ignorar. Uma manhã, enquanto costurava na porta da casa, ouviu passos lentos aproximando-se pela estrada de terra. Reconheceu a cadência antes mesmo de ver quem era. O coração bateu mais rápido e ela tentou controlar o sorriso. Elias surgiu carregando um pequeno embrulho nas mãos, dizendo que encontrou algo que lembrava Rosa. Era um lenço delicado, com bordas azuis, que ele havia comprado na última ida ao povoado vizinho. Rosa ficou sem reação. Ninguém jamais lhe dera presente algum. Era como se aquele gesto simples abrisse espaço para emoções que ela nunca imaginou sentir. A mãe de Rosa observava da janela com ternura, percebendo o brilho especial que surgia quando Elias aparecia. Ele se aproximou com cuidado, sentou-se ao lado da casa e conversou sobre o trabalho na fazenda. Mas seus olhos sempre voltavam para Rosa. O modo como ele a olhava não era invasivo nem presunçoso. Era um olhar que reconhecia força, beleza e valor. Rosa sentia o corpo aquecer, como se a alma, tantas vezes ferida, estivesse finalmente sendo tocada com gentileza. Guardou o lenço com cuidado, como se fosse um tesouro. Porém, o povoado pequeno observava tudo com olhos atentos e maliciosos. As mulheres comentavam nas esquinas que Rosa não tinha vergonha, que estava tentando fisgar um homem honrado. Alguns homens riam, dizendo que Elias estava sendo enganado por uma costureira qualquer. Rosa fingia não ouvir, mas cada comentário quedava fundo. Ela tentava seguir forte, mas o peso da maldade alheia ameaçava sufocar a esperança que florescia dentro dela. Mesmo assim, quando Elias aparecia, tudo parecia ficar leve novamente, como se a bondade dele iluminasse o caminho. A tensão aumentou quando Will, incomodado com a aproximação dos dois, começou a espalhar mentiras ainda piores. Dizia que Rosa o provocava, que tentava subir na vida às custas de Elias e que não passava de uma aproveitadora. As palavras dele ecoavam rápido, envenenando o pensamento de muitos. Rosa sentia o peito apertado cada vez que saía de casa, sabendo que seria alvo de olhares cruéis. Ela tentava se manter firme, mas a vergonha voltava como sombra. Foi em um desses dias que Elias percebeu a tristeza estampada no rosto dela. Elias se aproximou devagar, sentando ao lado dela sem fazer perguntas diretas. Apenas ficou ali, respeitando o silêncio dela, como sempre fazia. Depois de alguns minutos, disse que sabia o que estavam falando e que não acreditava em nenhuma palavra. Que conhecia o caráter de Rosa e sabia que ela era muito mais do que diziam, que a maldade dos outros não diminuía o valor dela. Rosa fechou os olhos para conter as lágrimas, tocada pela firmeza e confiança que ele demonstrava. Era a primeira vez na vida que alguém defendia sua verdade com tanta convicção. Foi então que Elias tomou uma decisão importante. Em um dia de feira, diante de várias pessoas, caminhou até Will e exigiu que parasse com as mentiras. Não levantou a voz, mas sua postura forte foi suficiente para que todos se calassem ao redor. Will tentou zombar, mas não conseguiu sustentar o olhar firme de Elias. As pessoas começaram a comentar, algumas até concordando com o capataz. Pela primeira vez, a coragem de alguém colocava o filho do coronel no lugar. Rosa assistiu de longe, com o coração em chamas. Elias estava enfrentando o homem que a humilhou. Depois da confrontação, Elias foi até Rosa para saber se ela estava bem. Ela mal conseguia falar,
tamanha a mistura de medo e emoção que sentia. Ele disse que não permitiria que ninguém a desrespeitasse novamente, que ela era digna e merecia paz. Aquilo tocou fundo, tão fundo, que Rosa sentiu algo dentro dela quebrar e se reconstruir ao mesmo tempo. Era como se finalmente tivesse permissão para acreditar em amor, em carinho, em cuidado. Pela primeira vez, não se sentia pequena. Sentia-se vista, sentia-se importante. A partir daquele dia, algo mudou entre eles. Não era só proximidade. Havia uma conexão profunda, silenciosa, que os envolvia, mesmo quando estavam distantes. Rosa passava as noites pensando em Elias, lembrando das palavras dele, do jeito como a olhava. E Elias, por sua vez, procurava qualquer desculpa para vê-la, carregando sempre aquele olhar que dizia mais do que qualquer frase. Era claro para os dois que aquilo já não era apenas amizade. Algo forte estava nascendo, algo que crescia cada vez que seus caminhos se cruzavam, algo impossível de negar. Naquela semana, enquanto caminhavam juntos pelo campo ao entardecer, Elias parou por um instante e olhou para Rosa como se o mundo inteiro tivesse silenciado ao redor. Ela sentiu o ar faltar, percebendo que algo importante estava prestes a acontecer. Elias respirou fundo e, sem pressa, disse que não queria que ela carregasse tudo sozinha. Que queria estar ao lado dela, não só nos momentos bons, mas principalmente nos difíceis. Rosa sentiu o coração estremecer. Naquele instante, ela percebeu que o destino não apenas cruzara seus caminhos, ele estava unindo suas almas. Os dias que se seguiram ao entardecer no campo trouxeram uma emoção nova ao coração de Rosa. Ela tentava seguir sua rotina normalmente, costurando, cuidando da mãe e fazendo pequenos serviços, mas percebia que seus pensamentos voltavam sempre para Elias. O som da voz dele ecoava na memória como música suave, e o sorriso discreto que dava, quando a olhava, fazia o peito dela se aquecer. Era impossível negar o que sentia. Rosa, porém, tinha medo. Medo de acreditar, medo de se machucar, medo de viver algo bonito demais para alguém como ela. Ainda assim, o amor crescia. Naquela manhã, o sol nascia com brilho dourado quando Rosa caminhava para o poço. O ar estava leve, como se o mundo anunciasse que algo especial estava chegando. Ao virar a curva da estrada, viu Elias encostado no tronco de uma árvore, como se a estivesse esperando. Ele tirou o chapéu ao vê-la e ela sentiu o coração acelerar. O sorriso dele era calmo, mas carregava uma intenção que Rosa não soube decifrar de imediato. Caminhou devagar até ele, tentando controlar o rubor no rosto. Elias parecia iluminado sob o sol, como se o destino o tivesse colocado ali. Eles caminharam lado a lado até o poço, conversando sobre pequenas coisas, mas cada frase carregava uma proximidade crescente. Elias perguntava sobre a mãe dela, sobre seus bordados, sobre seus dias. Rosa respondia com tranquilidade, mas por dentro sentia a alma vibrar. Elias, por outro lado, parecia ainda mais observador, como se estivesse estudando cada gesto dela. Quando Rosa tropeçou em uma pedra solta, ele prontamente segurou seu braço, e o toque breve bastou para que o coração dela estremecesse. Ela agradeceu tímida, e Elias sorriu com ternura. Enquanto enchiam os baldes, Elias comentou que havia recebido oferta de trabalho em outra região, mas não tinha certeza se queria ir. Rosa sentiu o coração congelar, embora tentasse esconder. Ele observou o silêncio dela e perguntou calmamente o que ela achava. Rosa, com a voz baixa, disse que o povoado ficaria mais vazio sem ele. Elias olhou nos olhos dela de forma tão profunda que Rosa precisou desviar o olhar. Ele entendeu o que ela não teve coragem de dizer. Era a primeira vez que os sentimentos deles ultrapassavam as palavras simples do cotidiano. No caminho de volta, ocorreu um silêncio cheio de significado. O vento tocava suavemente os cabelos de Rosa, e Elias caminhava perto o suficiente para que ela sentisse sua presença como calor reconfortante. Ele observava o rosto dela,
os olhos castanhos que tentavam fugir dos dele, as mãos que tremiam quando seguravam o balde. Tudo nele dizia que estava pronto para dar um passo adiante, Rosa. Porém, lutava entre o medo e a vontade. O amor era grande demais e o medo também. Era como se a alma dela estivesse dividida entre fugir e ficar. Quando chegaram perto da casa, Elias parou no meio da estrada. Rosa deu mais 2 passos antes de perceber que ele havia parado. Ao se virar, encontrou-o olhando para ela com uma sinceridade que tirou seu fôlego. Ele disse com voz baixa, porém firme, que não queria perder o que estavam construindo, que sentia algo forte por ela, algo que não conseguia mais esconder. Rosa ficou sem palavras. O vento pareceu prender o ar ao redor, e os dois ficaram se encarando como se o tempo tivesse parado. O amor, finalmente, estava sendo dito em silêncio e em gesto. Rosa tentou responder, mas sua voz não saiu. Seus olhos marejaram, não de tristeza, mas de medo de finalmente ser feliz. Elias aproximou-se devagar, respeitando cada centímetro, sem tocar nela, sem permissão. Disse que não esperava resposta nenhuma naquele momento. Só queria que ela soubesse o que ele sentia. E que não iria pressionar. Rosa respirou fundo, segurando o lenço azul que ele havia lhe dado. O coração dela batia rápido, como se tivesse esperado por aquilo a vida inteira. Não era um sonho. Era real, e isso era assustador e maravilhoso. Naquela noite, Rosa não conseguiu dormir. Ficou olhando o teto, lembrando de cada gesto, cada palavra, cada olhar de Elias. Sentiu uma mistura de paz e ansiedade, como se estivesse prestes a entrar em uma nova vida. A mãe, percebendo a agitação da filha, segurou sua mão e disse que quando o destino quer unir 2 pessoas, nada consegue separar. Rosa chorou silenciosamente, deixando que o coração dela assumisse aquilo que a mente tentava negar. O amor já estava dentro dela. Faltava apenas coragem para permitir que florescesse. No dia seguinte, Rosa acordou antes do sol, sentindo o peito leve e o corpo renovado. Preparou o café com cuidado, arrumou a casa, penteou o cabelo de forma diferente e colocou o lenço azul sobre os ombros. A mãe sorriu ao vê-la assim, reconhecendo o brilho que a vida havia apagado por tanto tempo. Rosa sabia que precisava falar com Elias, que precisava deixar de fugir do que sentia. O medo ainda existia, mas agora era menor do que a vontade de viver o que o destino colocava diante dela. Era hora de seguir o coração. Com passos firmes, Rosa caminhou em direção ao campo onde Elias costumava trabalhar pela manhã. O vento soprava suave, como se a encorajasse. O sol nascia devagar, pintando o céu de cores quentes. Rosa sabia que aquele dia seria importante, talvez o mais importante desde a humilhação na festa. Era hora de abrir o coração para o amor que tanto temia, mas que desejava com toda a alma. E pela primeira vez, ela caminhava não para fugir, mas para encontrar o que era seu por direito, a chance de ser feliz. Rosa caminhou pelo campo com o coração acelerado, tentando manter firmeza nos passos, enquanto o vento quente passava por seu rosto. O lenço azul nos ombros parecia pulsar com cada batida do coração, como se carregasse a coragem que ela ainda buscava dentro de si. O sol ainda subia no horizonte, banhando a paisagem com tons dourados que iluminavam seus pensamentos. Ela repetia mentalmente o que queria dizer, mas as palavras pareciam se perder no ar. Ainda assim, continuava seguindo, guiada por algo maior que o medo. Era o amor conduzindo seus passos. Ao avistar Elias à distância, trabalhando próximo à cerca da fazenda, Rosa sentiu as pernas ficarem fracas. Ele estava de costas, mas mesmo assim, sua presença parecia preencher o campo inteiro. Quando ela se aproximou, Elias percebeu seus passos e virou-se devagar. Seus olhos, ao encontrarem os dela, suavizaram, como se reconhecessem a resolução que Rosa carregava. Ele tirou o chapéu e deu um pequeno sorriso que desmontou o pouco de resistência que ela ainda tinha. Rosa respirou fundo
e sentiu que, naquele instante, o destino esperava sua decisão. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou. O vento percorreu o campo, levantando poeira leve, e os pássaros cantavam como se aquele momento fosse uma cena escrita pela própria vida. Rosa segurou o lenço com força, tentando acalmar as mãos trêmulas. Elias deu um passo em sua direção, mantendo respeito e calma. Ele perguntou se estava tudo bem, e Rosa apenas acenou. Tentou falar, mas a voz não saiu. Era como se cada palavra estivesse presa, lutando contra anos de medo, vergonha e silenciamento. O coração dela batia tão forte que parecia ecoar no campo inteiro. Com esforço, Rosa finalmente conseguiu dizer que pensou muito no que ele havia dito. Disse que tinha medo do que sentia, medo de acreditar novamente nas pessoas, medo de ser ferida. Seus olhos marejaram e ela confessou que a humilhação na festa ainda doía profundamente. Elias a ouviu com total atenção, sem interromper, sem questionar, apenas estando ali. Quando ela terminou, ele se aproximou mais um pouco, devagar, como quem sabe que está diante de algo frágil e precioso. Seus olhos mostravam compreensão, e isso fez Rosa sentir que estava segura. Elias respondeu que entendia cada medo dela. Disse que também já tinha vivido dores grandes e que não carregava facilidade no coração, mas que Rosa despertava nele algo diferente, algo bonito que ele não queria perder. Falou que não estava ali para apressá-la, mas para caminhar ao lado dela, no ritmo que fosse necessário. Rosa sentiu o peito se abrir, como se cada palavra dele fosse um sussurro de cura. Era como se o amor dele pedisse permissão para entrar, respeitoso e sincero. As lágrimas que antes eram de medo, agora caíam carregadas de esperança. O silêncio que surgiu depois foi diferente de todos os outros. Era um silêncio cheio, denso, onde tudo parecia se entender sem necessidade de palavras. Rosa levantou o rosto e encontrou novamente os olhos de Elias. Dessa vez, ela não desviou. Havia coragem ali, havia entrega. Com voz baixa, Rosa disse que também sentia algo forte por ele, algo que vinha crescendo a cada dia, algo que ela não conseguia mais esconder. Elias fechou os olhos por um instante, emocionado, e quando os abriu novamente, havia um brilho profundo que fez Rosa sentir que estava exatamente onde devia estar. Elias estendeu a mão devagar, oferecendo, não exigindo. Rosa hesitou por um instante, sentindo o mundo inteiro caber naquele gesto simples. Então, com suavidade, colocou sua mão sobre a dele. O toque foi leve, mas carregado de significado, como se duas almas finalmente se encontrassem por inteiro. Elias aproximou-se mais, mantendo o equilíbrio perfeito entre desejo e respeito. Rosa sentiu seu corpo estremecer, não de medo, mas de reconhecimento. Era ali que seu coração queria ficar. Era ali que ela queria construir algo novo, algo verdadeiro, algo que nunca teve. Eles ficaram ali por alguns minutos, de mãos dadas, observando o campo que testemunhava o nascimento de um amor inesperado. Elias disse que sempre a respeitaria, que nunca permitiria que ela fosse ferida novamente, e que faria o possível para dar a ela a vida tranquila que merecia. Rosa sentiu o peito explodir de emoção. Pela primeira vez, alguém não só a via, mas a escolhia. Não por pena, não por aparência, mas por quem ela era. E essa sensação era tão poderosa que Rosa quase não conseguia respirar. Quando finalmente voltaram caminhando pelo campo, lado a lado, parecia que algo tinha mudado no mundo. Rosa sentia leveza nos passos, como se tivesse deixado para trás anos de medo. Elias caminhava com orgulho silencioso, sabendo que aquele era o início de uma história grande. O vento tocava os dois com suavidade, como se abençoasse aquele amor nascente. O futuro ainda era incerto, mas Rosa sabia que não estava mais sozinha. Ela tinha escolhido acreditar, e Elias tinha escolhido ficar. Era o começo do que o destino havia prometido desde o primeiro olhar. Naquela noite,
Rosa deitou-se com o coração cheio, sentindo que havia dado o passo mais importante de sua vida. A mãe percebeu o brilho em seus olhos e sorriu, dizendo que o amor verdadeiro chega no momento certo, nem antes, nem depois. Rosa entendeu que estava vivendo algo raro, algo que não acontece com todos, e adormeceu com a certeza de que, a partir daquele dia, ela e Elias caminhariam juntos. Dois destinos que antes eram separados, agora seguiam lado a lado, guiados por um amor que nasceu da dor, mas floresceu na coragem. Os dias seguintes ao encontro no campo foram diferentes de tudo que Rosa já havia vivido. A sensação de ter entregado seu coração trazia medo e felicidade ao mesmo tempo, mas a presença constante de Elias dava a ela a segurança que sempre faltou. Pela manhã, ele passava perto da casa para desejar um bom dia, e à tarde sempre encontrava uma desculpa para vê-la. Nem que fosse apenas por alguns minutos, Rosa sentia que cada gesto dele fortalecia o amor que brotava dentro dela. Era como se a vida, pela primeira vez, estivesse permitindo que ela respirasse leve. A mãe de Rosa, mesmo frágil, observava com contentamento o crescimento daquele sentimento. Via como o rosto da filha se iluminava, como a tristeza antes constante agora dava espaço a sorrisos tímidos. Certo dia, chamou Rosa e disse que, mesmo doente, podia partir em paz ao ver que alguém tão honesto estava cuidando do coração dela. Rosa chorou ao ouvir isso, abraçando a mãe com força, sentindo que aquele amor materno sempre soube o que era melhor para ela. Aquele momento marcou a certeza de que seu destino estava mudando para melhor. Mas o povoado, tão pequeno quanto cheio de maldade, ainda não desistira das conversas. Alguns continuavam a espalhar boatos sobre ela, tentando manchar o que ela começava a construir ao lado de Elias. Diziam que ela não era suficiente para ele, que um homem tão forte e honrado não deveria se envolver com alguém tão simples. Rosa tentava ignorar, mas nem sempre conseguia. Foi Elias quem, mais uma vez, colocou-se ao lado dela dizendo que as palavras dos outros não definiriam o amor que sentiam. E, aos poucos, essas vozes maldosas foram perdendo força diante da verdade evidente entre eles. Will, porém, ainda alimentava ressentimento. Sentia que Rosa, uma mulher simples, havia tirado dele algo que nem sabia nomear: o controle. Tentou mais uma vez provocar Elias, espalhando mentiras para causar intrigas. Mas agora o povoado já enxergava a diferença entre os dois homens. Elias era respeitado pela honestidade, enquanto Will era conhecido pela arrogância. Dessa vez, seus boatos não encontraram terreno fértil. As pessoas começaram a se afastar dele, percebendo que suas atitudes não condiziam com a liderança que tentava impor. Foi a primeira vez que Rosa viu o orgulho dele ser vencido pela verdade. Enquanto isso, o relacionamento entre Rosa e Elias crescia de forma natural e bonita. Eles caminhavam juntos ao entardecer, observando o céu mudar de cor, compartilhando sonhos e medos. Elias contava que desejava construir uma casa com as próprias mãos, um lugar simples, mas cheio de paz, onde pudesse viver com alguém que amasse de verdade. Rosa ouvia em silêncio, o coração acelerado, imaginando-se naquele futuro. Pela primeira vez, sentia que podia fazer parte de algo maior, algo que não fosse apenas sobrevivência, mas vida plena. O amor os envolvia como um manto quente. Num desses fins de tarde, Elias levou Rosa para conhecer um terreno afastado, onde cresciam algumas árvores retorcidas e onde o vento soprava com liberdade. Disse que aquele era o lugar onde gostaria de recomeçar, longe das maldades do povoado. Rosa observou a paisagem e sentiu as lágrimas escorrerem discretas, não porque tinha medo, mas porque nunca imaginou que alguém a quisesse como parte de planos tão importantes. Elias a abraçou delicadamente, prometendo que faria de tudo para cuidar dela e de sua mãe.
Rosa sentiu que aquele abraço selava algo maior do que palavras poderiam expressar. Os preparativos para a mudança começaram de maneira simples. Elias conversou com o dono da fazenda, que apoiou sua decisão e até ofereceu ajuda para que ele construísse sua casa. Rosa começou a guardar suas poucas coisas, sentindo que cada gesto representava uma vida deixada para trás. Sua mãe, mesmo com pouca saúde, animava-se a cada dia, dizendo que aquele era o caminho certo. O povoado observava em silêncio, alguns com inveja, outros com admiração. Era impossível ignorar a força daquele amor que cresceu, apesar da dor, da pobreza e da crueldade alheia. No último dia, antes da mudança, Rosa decidiu caminhar até a praça onde tudo havia começado. O lugar que antes representava dor, agora parecia distante, quase apagado pela luz do novo amor que carregava no coração. Ela fechou os olhos e respirou fundo, sentindo que finalmente estava deixando para trás não apenas o passado, mas também a versão de si mesma que sofreu em silêncio. Elias chegou ao lado dela sem fazer barulho, segurou sua mão e ficou ali por alguns instantes, compartilhando o momento. Eles não precisavam falar, sabiam que o futuro já estava traçado. Depois da despedida silenciosa do passado, Rosa e Elias caminharam de volta para casa, com passos firmes e corações alinhados. O céu estava tingido de cores vivas, como se celebrasse o recomeço que o destino estava lhes oferecendo. Rosa olhou para Elias e sentiu certeza absoluta do amor que existia ali, um amor que cresceu de forma inesperada, mas verdadeira. Ali, naquele caminho simples, ela entendeu que a vida tinha finalmente devolvido tudo aquilo que ela merece: respeito, carinho e a chance de ser feliz. Rosa já não era a mesma mulher humilhada da praça, ela era alguém amada. Naquela noite, enquanto o vento suave passava pela janela de barro da casa, Rosa fechou os olhos e agradeceu em silêncio pelo caminho que percorreu. A dor que um dia a destruiu se transformou no motivo que trouxe Elias até ela. O destino, às vezes duro, também sabe ser generoso, e ali, com o coração cheio e o futuro ao alcance das mãos, Rosa adormeceu com a certeza de que aquele era apenas o começo da vida que sempre sonhou viver. Uma vida onde o amor não era medo, mas abrigo, não era dúvida, mas promessa, não era ferida, mas cura.